A primeira coisa que você precisa entender sobre a chuva não é o barulho que ela faz no telhado, nem o cheiro de terra molhada subindo do asfalto quente. A primeira coisa que você realmente precisa entender sobre a chuva, pelo menos aqui, é que ela tem peso. Não o peso físico das gotas batendo, mas o peso da realidade. É o peso que força as coisas que não deveriam estar lá a se manifestarem, como um negativo fotográfico sendo revelado pela química úmida da tempestade. E foi exatamente isso que aconteceu na última terça-feira, por volta das 3h20 da manhã. Eu estava tentando dormir. O calor de final de verão havia quebrado em um aguaceiro violento, o tipo de dilúvio que faz a sirene de emergência dos carros disparar sem motivo aparente. O vento chicoteava as persianas de alumínio da minha janela do quarto e eu me virei na cama, irritado com a falta de paz que o clima trazia. Fechei os olhos por um instante e, quando os reabri, percebi que a luz que filtrava através das cortinas não era mais a mesma. Hook. Antes, a luz que vinha da Rua dos Plátanos, uma luz esbranquiçada e fraca do poste a 30 metros, atingia minha parede lateral sem interrupção. Agora havia uma sombra. Uma sombra alta, de telhado triangular, perfeitamente posicionada para cortar a luz externa bem na altura do meu travesseiro. Uma sombra que pertencia a uma estrutura que, eu tinha absoluta certeza, não estava lá 10 minutos atrás. Não podia estar lá, segundo o gancho. Levantei-me, o chão de madeira frio sob os pés. Fui até a janela e empurrei as persianas para o lado. O que vi fez o ar se congelar nos meus pulmões. O lote 49, o terreno baldio coberto de mato e grama alta que faz fronteira com o meu jardim lateral há 13 anos. O espaço que a prefeitura se recusa a limpar e que só tem servido de depósito informal de pneus velhos e restos de obra, agora estava preenchido. Completamente preenchido. Ali estava ela, a casa ao lado. Ela não parecia nova, nem reformada. Ela tinha a aparência gasta de algo que suportou décadas de negligência, mas que de alguma forma acabou de ser erguida por mãos invisíveis. Sua fachada era de tijolo avermelhado escuro, quase preto, sob a escuridão da noite, e a varanda da frente rangia sob o peso da chuva, mesmo que o som fosse abafado e distante, como se a casa estivesse submersa em água densa. Contextualização. Moramos em um subúrbio tranquilo, o tipo de lugar onde o máximo de emoção é o cão do vizinho latindo para o entregador. Não há histórico de construções repentinas, nem permissões de última hora. Se alguém fosse construir uma casa de 3 andares, com um sótão sinistro e janelas de guilhotina na Rua dos Plátanos, eu saberia. Eu sou o síndico informal do quarteirão. Eu me vanglorio de conhecer cada buraco de rua e cada nova muda de árvore. E essa casa era uma aberração arquitetônica. A problema, conflito. O conflito não era apenas a presença física da estrutura, mas a memória vívida de sua ausência. Eu havia cortado a grama do meu lado do muro divisório apenas na tarde de domingo. Eu havia apoiado a escada exatamente onde agora estava a projeção de uma janela enferrujada do porão. A base da casa, onde ela encontrava a terra, parecia úmida e envelhecida, como se estivesse ali desde 1920. Não havia canteiro de obras, nem tapumes, nem caminhões betoneira. Havia apenas grama alta e, de repente, uma fundação sólida, de concreto cinzento e rachado, que parecia ter emergido do próprio solo úmido. Eu me afastei da janela, sentindo náuseas. Minha mente gritava que era um truque de luz, uma miragem induzida pela privação de sono e o ruído da tempestade. Mas quando voltei, o suficiente para me convencer de que era uma ilusão, a casa permanecia. E não apenas isso, mas a sombra que ela projetava parecia ainda mais densa, mais real. Eu me vesti apressadamente, jogando uma capa de chuva sobre o pijama.
Peguei o celular e uma lanterna, sentindo a adrenalina pulsando nas veias. Eu precisava ir lá fora e tocar. Eu precisava provar que a textura daquele tijolo era sólida, ou que meu cérebro havia finalmente rachado sob o estresse da vida moderna. Open Loops. Ao abrir a porta dos fundos, o cheiro atingiu-me. Não era apenas cheiro de chuva. Era uma mistura pungente de mofo antigo, pó, ozônio e, o mais estranho de tudo, um aroma sutil de cera de abelha queimada. Era o cheiro de uma casa velha que esteve fechada por muito tempo, mas que agora respirava o ar da noite chuvosa. A lanterna cortou a escuridão. O foco branco tremeu sobre a lateral da casa, que agora estava a não mais que 3 metros de distância do meu muro. A altura era impressionante. 3 andares. O telhado, de ardósia escura, brilhava sob a água. Não havia uma única luz acesa dentro, mas cada janela parecia ter uma névoa leitosa por trás do vidro, como se o interior estivesse coberto por uma poeira de tempo. O lote 49 havia desaparecido sob a pegada da casa ao lado. Não havia mais vestígios das ervas daninhas ou dos pedaços de concreto que eu tanto odiava. A casa era completa, do beiral ao porão. Dei o primeiro passo hesitante em direção ao jardim lateral. O gramado encharcado sugou meus tênis. Eu me aproximei da fronteira. Eu estiquei a mão. Eu precisava desesperadamente que aquilo fosse apenas uma tela de projeção, um holograma sofisticado, qualquer coisa menos arquitetura sólida e fria. Meus dedos tocaram a superfície. Tijolo. Áspero, molhado, frio até o osso. Eu girei a lanterna, examinando a junção entre a casa ao lado e o que antes era o lote vazio. O muro divisório havia sido absorvido, ou, mais perturbadoramente, a casa havia se materializado em cima dele. Não havia rachaduras que indicassem um assentamento recente. A casa parecia estar perfeitamente acomodada. Eu comecei a andar ao longo da parede lateral. A chuva aumentava, caindo em jatos que pareciam tentar me afastar. Eu notava detalhes minúsculos. Um medidor de gás antigo, com o vidro embaçado e o disco de leitura parado no zero. Uma grade de ventilação enferrujada do porão que exalava o cheiro de terra úmida e ferro. Desenvolvimento. Eu parei de repente. Padrão 1. Na minha primeira volta completa ao redor da casa, cheguei à varanda da frente. A porta era de madeira maciça, pintada de um verde musgo desbotado. Havia uma caixa de correio pendurada ao lado, metálica e esmagada, mas vazia. Eu voltei para casa, encharcado e tremendo, não de frio, mas de choque existencial. Olhei o relógio. 3:55 AM. Eu me sentei na sala de estar, olhando pela janela frontal, esperando a chuva diminuir. E ela diminuiu. O dilúvio se tornou um chuvisco suave. O vento cessou. O céu começou a clarear, com a chegada tímida da luz matinal. E então, o fenômeno mais assustador de todos começou. Não foi um estrondo. Não foi um colapso. Foi o som mais perto do silêncio que eu já tinha ouvido. Era o som do tecido do espaço se desfazendo. Os contornos da casa ao lado começaram a se dissolver. A sombra na minha janela ficou mais fraca, mais translúcida. Olhei para fora. A estrutura parecia estar sendo desmagnetizada. A cor sumia, as linhas verticais ficavam distorcidas. Não era como fumaça, era mais como um aquarela sob a água corrente. O tijolo se tornou turvo, a madeira da varanda parecia se liquefazer. Em menos de 90 segundos após a garoa ter parado completamente, o lote 49 estava de volta ao normal. A grama alta estava encharcada e amassada, mas lá estava ela, a terra nua. O concreto rachado, onde eu apoiava a escada, estava visível. O muro divisório intacto, nenhum vestígio da casa de 3 andares. Nada, exceto talvez pela grama amassada onde meus tênis haviam pisado e uma pequena poça de água suja que não estava lá antes, bem onde a porta da frente tinha se materializado.
Eu passei o dia em um estado de quase catatonia. Eu verifiquei o clima. Chuvas fortes previstas para a noite de sexta-feira. Eu tinha 48 horas para processar a violação fundamental da realidade que eu havia testemunhado. Eu criei um diário de observação, meticuloso e quase maníaco. Eu desenhei a casa em detalhes, tentando capturar o formato exato das janelas do sótão. Eu tentei falar com minha vizinha, Dona Elvira, mas ela me perguntou se eu estava bem. Que casa, querido? O lote 49 sempre foi vazio. O rapaz da prefeitura até prometeu vir cortar o mato este ano. Eu percebi a terrível verdade. A casa ao lado não era apenas efêmera, ela era seletivamente perceptível. Ninguém mais a via. Era meu segredo, meu fardo e talvez a minha maldição. Reengajamento. A pior parte de viver ao lado de uma casa que só existe quando chove não é a visão dela, é a espera. É o olhar constante para o céu, desejando o dilúvio, mas temendo a sua chegada. É a ansiedade que corrói, sabendo que a qualquer momento o espaço vazio pode ser preenchido por uma massa de tijolos úmidos e sombras silenciosas. Sexta-feira chegou com trovões distantes e um céu cor de chumbo. Eu preparei minha câmera, meus binóculos, meu gravador de áudio. Eu não podia cometer o erro de duvidar de mim mesmo novamente. Eu precisava de prova. Eu precisava de documentação. Às 20h17, o primeiro relâmpago iluminou a rua. Às 20h20, a chuva começou. Não era forte no início, apenas uma cortina densa. Eu me sentei na minha poltrona favorita, de frente para a janela, e esperei. O coração batia na garganta. 20, 25. O céu desabou. A força da chuva era tamanha que parecia ruído branco. As luzes da rua mal conseguiam penetrar a cortina de água. E então ela começou a surgir. Não com a violência de uma explosão, mas com a quietude perturbadora de uma lembrança. Primeiro, os contornos do telhado. Depois, a massa escura da fundação. Em 30 segundos, a casa ao lado estava lá, completa e inconfundível. Mas havia uma diferença. Padrão Interrupt. Na terça-feira, a pintura da varanda era verde musgo. Hoje, era de um cinza pombo desbotado. Na terça-feira, a cerca baixa que ladeava o jardim da frente, um jardim de repente materializado, estava quebrada. Hoje, estava perfeitamente intacta. Embora coberta por uma era venenosa molhada e brilhante, eu me lancei para fora, ignorando a inundação que se formava no meu quintal. Eu corri direto para a frente da casa. Eu estava procurando a caixa de correio. E a encontrei. Na terça, estava vazia. Hoje não estava. Lutei contra o vento e a chuva, me aproximando da varanda. O piso de madeira, de alguma forma, se sentia podre e perigosamente estável ao mesmo tempo. Eu estiquei a mão para a caixa de correio esmagada. Dentro havia um único envelope. Papel amarrotado, mole pela umidade, sem selo, sem endereço. Eu o puxei. O papel era áspero como papel reciclado e tinha um cheiro fraco de cinzas frias. Abri-o com as mãos trêmulas. A caligrafia era elegante, com tinta preta que escorria um pouco devido à água. Havia apenas uma frase, escrita no centro da folha, sem pontuação, sem saudação. Venha nos ver por dentro antes que o sol volte. O medo se transformou em uma raiva fria e lógica. Alguém estava fazendo isso. Isso não era um fenômeno geofísico, era uma provocação, era uma armadilha. Eu guardei o envelope no bolso interno da capa de chuva, protegendo-o da água. Eu precisava de mais detalhes. Eu precisava da prova de que essa casa estava habitada. Eu me virei, subindo os degraus da varanda até a porta da frente. O metal do trinco estava gelado, mas ao contrário de terça-feira, a maçaneta girou. Ela girou suavemente, sem o ruído enferrujado que eu esperava. E então, o som. Eu esperava o som da chuva lá dentro, ou o silêncio total.
Mas o que ouvi foi a música. Uma melodia antiga, tocada em piano, levemente desafinada, vindo de algum lugar profundo no interior da casa. Era uma valsa lenta e triste, o tipo de música que se ouviria em um filme noir sobre perda. Clímax. Eu empurrei a porta, apenas o suficiente para ver o interior. A escuridão era intensa, mas a lanterna cortou-a, revelando um longo corredor de tábuas de madeira escura. O ar lá dentro era pesado e parado, e o cheiro de cera de abelha queimada era avassalador. Eu dei um passo para dentro. O som da chuva desapareceu. O volume da valsa aumentou, ligeiramente mais rápido agora, como se o pianista estivesse sendo apressado. A luz da lanterna esquadrinhou a parede. Coisas estavam penduradas ali. Quadros, todos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas de objetos. Mas havia um que não estava coberto. Era um calendário, pendurado em um prego desalinhado. A folha estava aberta no mês de outubro. Eu me aproximei, o piano tocando mais e mais freneticamente. A tinta preta era grossa no papel amarelado. O dia 17 estava marcado com um círculo vermelho grosso e irregular. Meu aniversário. E logo abaixo do número, escrito em uma caligrafia diferente, mais infantil, quase rabiscada, estava uma única palavra: esperando. Um arrepio frio, muito pior do que a chuva fria da noite, percorreu minha espinha. A valsa parou abruptamente. O silêncio que se seguiu não era vazio, era preenchido com a sensação inconfundível de que eu estava sendo observado, não por alguém do andar de cima, mas por algo que estava muito perto, na minha própria casa. Eu me virei, a lanterna varrendo o corredor. O relâmpago lá fora brilhou, filtrando-se pela porta entreaberta, e por uma fração de segundo, eu vi. Não no corredor da casa ao lado, mas refletido no espelho desbotado pendurado no hall de entrada. Eu vi a figura. Estava no fundo do corredor. Não era humano. Era alto e esguio, com a forma distorcida de alguém envolto em gaze ou panos. Eu não esperei mais nada. Eu disparei para fora, atravessando a varanda em um salto. Eu corri para o meu jardim, fechando a porta dos fundos atrás de mim, trancando-a e me escorando nela. Ofegante e encharcado, eu olhei pela janela. A chuva já estava diminuindo. A força bruta da tempestade estava cedendo a uma garoa fina e preguiçosa. Eu vi o início da desintegração. A casa começou a tremer em seu contorno. As janelas voltaram a ter aquela névoa leitosa. O tijolo ficou opaco. Conclusão. Quando o último pingo de chuva parou de cair, o lote 49 estava novamente vazio. Minha visão estava completamente livre. Lá estava o asfalto molhado, a grama amassada, o cheiro de terra limpa, mas o envelope estava no meu bolso, mole e real, e eu tinha entrado. Por um breve momento, eu tinha pisado no assoalho de uma casa que só existia sob o peso da água, uma casa que conhecia meu nome e minha data de nascimento. CTA. Eu sei que preciso esperar pela próxima tempestade, mas agora a espera é diferente. Não é mais sobre documentar o fenômeno. É sobre o convite. É sobre o aviso. A casa ao lado me quer lá. E eu tenho que descobrir o que acontece lá dentro, ou pior ainda, o que acontece comigo se eu estiver lá quando a geometria decidir que o espaço precisa se fechar novamente. A próxima parte desta história não será sobre observar, será sobre investigar e talvez sobre sobreviver à próxima tromba d'água. O silêncio, quando a chuva parava, era o verdadeiro tormento. Era um vácuo auditivo que devorava não apenas o som, mas também a sanidade. Se a casa vizinha fosse apenas uma anomalia material, eu teria paz nos dias secos, mas o buraco que ela deixava era um câncer no tecido da realidade, uma cicatriz temporal que eu sentia através do gesso da minha parede. Eu passava o tempo olhando para o retângulo de terra batida e grama murcha, onde o imóvel de 3 andares havia estado, tentando mapear o local exato onde a fundação espectral repousava.
onde exatamente o telhado preto e úmido se materializava sobre o meu jardim. A espera se tornou uma ciência obsessiva e doentia. Eu abandonei meu trabalho, minhas poucas relações sociais, minha dieta. Minha vida se resumiu a monitorar o radar meteorológico, transformando-me em um oráculo da tempestade. Não era qualquer chuva que a trazia. A casa exigia uma intensidade específica, uma confluência de fatores que eu comecei a catalogar em cadernos manchados de café e ansiedade. Precisava de pressão barométrica, caindo em um ritmo quase violento, e a precipitação tinha que exceder um limite de 50 milímetros por hora, idealmente acompanhada de ventos fortes. A casa, eu percebi, era um ímã de caos atmosférico. Ela não era trazida pela tempestade. Ela era a tempestade manifestada em tijolo e argamassa. Eu comecei a ver padrões que não faziam sentido. Notei que a casa sempre aparecia exatamente 67 horas após a lua cheia, se as condições de precipitação fossem atendidas. 67 horas. Por que 67? Esse número se tornou um sussurro constante no fundo da minha mente, um mantra criptográfico que eu tentava decifrar. A última aparição havia sido curta, intensa, e havia me deixado paralisado no telhado da varanda, observando as janelas escuras. Eu não havia entrado. O medo era um muro físico, mas o medo deu lugar a algo pior. A certeza de que se eu não agisse, a casa levaria algo de mim, ou me faria questionar se eu já havia perdido tudo. Eu preparei minha incursão com a meticulosidade de um agente secreto prestes a invadir uma instalação militar ultra-secreta. Isso não era mais um conto de fantasmas. Era um problema de física anômala. Minha mochila continha o essencial para documentação e sobrevivência, ou mais provavelmente para provar minha sanidade antes de perdê-la. Um holofote tático de alta potência que eu esperava que pudesse perfurar a escuridão daquela estrutura, uma câmera de vídeo profissional com gravação contínua e visão noturna ativada, baterias extras embaladas em sacos plásticos herméticos. A umidade da casa parecia corrosiva e, crucialmente, uma bobina de paracord de 100 metros. O paracord seria meu cordão de segurança, amarrado firmemente ao robusto pilar de concreto da minha própria varanda. Eu precisava de um elo físico e inegável com a realidade que eu conhecia. A previsão para a próxima terça-feira era apocalíptica. O canal meteorológico falava em chuvas recordes e risco de inundação repentina. 72 horas após a lua cheia, quase 67. Estava perto o suficiente. Meu coração batia no ritmo do pluviômetro imaginário. Quando a terça-feira chegou, o ar estava pesado, carregado de ozônio e a promessa metálica de relâmpagos. Às 21h03, as primeiras gotas atingiram o telhado com a força de pequenos projéteis. Às 21h15, o céu se abriu, e então o som. Não o som da chuva, mas o som da materialização. É um som impossível de descrever a menos que você o tenha ouvido. Não é um boom ou um crash. É um ruído sutil, mas que ressoa na medula óssea. O som de uma bolha de tempo sendo empurrada para o nosso espaço. Parece a fricção de milhões de grãos de areia em movimento rápido, ou o ruído estático de um universo que acabou de ser ligado. Eu corri para a janela. Lá estava ela. Mais escura, mais imponente do que eu lembrava. A luz do meu holofote parecia ser sugada pela textura das paredes, transformando-se em meros feixes cinzentos. As janelas, sem reflexo, eram buracos negros na fachada. A única diferença desta vez era a porta da frente. Não estava apenas fechada, estava entreaberta. Uma fresta mínima, como se convidasse, ou talvez como se algo tivesse acabado de sair. A adrenalina superou a lógica. Era agora ou nunca. Eu amarrei a ponta do paracord no pilar, testei o nó 3 vezes e coloquei a bobina no meu ombro. A câmera estava ligada e gravando,
Presa ao meu peito, a luz verde de Record, piscando como um pequeno farol de esperança. Sair da minha casa foi como entrar em um aquário. A chuva me ensopou instantaneamente. O chão, onde antes havia grama, agora era uma lama espessa e preta que engolia meus tênis. Eu segui o cordão, contando meus passos. 23 passos até a entrada do terreno vizinho. Quando pisei no que deveria ser o jardim da casa, que só existia com a chuva, senti uma mudança imediata na atmosfera. A chuva ainda caía torrencialmente, mas dentro do perímetro da casa, o som estava abafado. Não silenciado, mas como se estivéssemos ouvindo o mundo através de uma camada espessa de feltro úmido. O ar cheirava a mofo, mas também a algo que eu não conseguia identificar. Minério de ferro quente, talvez, ou eletricidade queimada. A porta estava mais perto agora. Era de carvalho maciço, estranhamente livre de limo, apesar de sua natureza interdimensional. Eu pousei minha mão na madeira. Estava fria, mas não gelada. Era uma temperatura neutra, como a de um cadáver. Eu empurrei a porta. Não houve rangido. O som da porta se movendo foi um gemido úmido, quase silencioso, de ar sendo deslocado lentamente. Eu entrei. O holofote cortou a escuridão absoluta do saguão. Era alto, o teto se perdendo na sombra. O piso era coberto por um tapete vermelho desbotado, de uma espessura doentia que absorvia o som e a luz. Cada passo meu era um squish abafado e perturbador. Eu virei para olhar para trás, para a fresta da porta, meu último vislumbre da tempestade real. E vi o paracord se estendendo. O cordão parecia estranhamente fino e frágil contra a imensidão da casa. O saguão era simples, uma escadaria que subia em espiral para o nada e 2 corredores laterais. Olhei para a escada. Os degraus pareciam tortos, mas a distorção era sutil, como se o construtor tivesse bebido demais. Mas o que realmente me prendeu foi o ar. Ele estava estagnado, mas ao mesmo tempo pulsava. Eu podia sentir uma vibração de baixa frequência que fazia meus tímpanos vibrarem levemente. Eu optei pelo corredor à direita, avançando devagar. O holofote revelou paredes cobertas por um papel de parede floral de um verde pântano terrível, o padrão parecendo se contorcer sob a luz. O primeiro cômodo era o que parecia ser uma sala de estar. Havia móveis, mas eles estavam dispostos de uma maneira que zombava da funcionalidade. Um sofá virado para a parede, uma poltrona no meio do cômodo, como se estivesse esperando um interrogatório. E no centro havia uma mesa de café coberta por uma camada espessa de poeira cinza que não parecia ter sido depositada por anos, mas sim gerada ali, no instante da materialização. Eu toquei a poeira. Estava fria e tinha uma textura incomum, como cinza fina misturada com partículas metálicas. Minha respiração se acelerou. Eu estava dentro. Eu estava respirando o ar de uma anomalia dimensional. Eu estava no coração do mistério. O medo era palpável, mas a curiosidade e a necessidade de saber era uma droga potente que me impulsionava. Passei para o próximo cômodo, que parecia ser uma cozinha. E aqui, a primeira quebra no padrão de estagnação. Havia um prato na pia, um único prato limpo, com gotas de água escorrendo lentamente. Isso significava que alguém havia usado a cozinha recentemente, mas recentemente, na casa da chuva, poderia significar 1 milissegundo ou 1 século. Olhei para a bancada. Havia um jornal dobrado. Hesitei antes de pegá-lo. Eu precisava de luvas, mas não tinha trazido. Peguei-o cuidadosamente pelas bordas. A tinta estava úmida, mas legível. O Jornal Diário de Arkham. A data: 12 de outubro de 1987. Arkham. O nome não me era familiar, mas o ano. 1987. Isso era décadas atrás. Eu estava em uma cápsula do tempo. Continuei pela casa. O objetivo agora não era mapear, mas procurar a fonte dessa existência anômala. Eu subi a escada em espiral, o corrimão de madeira escura, escorregadio, sob minha mão.
O segundo andar era mais frio, a vibração mais intensa. O segundo andar era composto por quartos. O primeiro quarto estava vazio, exceto por uma cama de dossel com um colchão que parecia ter sido cortado em pedaços e remendado com um tecido cinza e grosseiro. O segundo quarto continha a grande revelação, o clímax do meio. Este quarto não estava parado, estava arrumado, mas de uma maneira quase manicomial, e havia coisas minhas. Não exatamente minhas, eram versões de minhas coisas. Em uma escrivaninha de madeira polida havia um diário. Era idêntico ao que eu mantinha na minha casa, o mesmo caderno de couro azul marinho. Eu o abri, as mãos tremendo tanto que a câmera no meu peito balançava. A caligrafia era a minha. Eu li a primeira entrada, datada de 3 dias antes. A tempestade está chegando. O vazio está ficando impaciente. Preciso me preparar para a transferência. Ele sabe que estamos ligados. Preciso garantir que ele não descubra o armário da sexta dimensão antes que seja tarde demais. Eu congelei. Eu estava sendo observado? E armário da sexta dimensão. Folheei as páginas, procurando algo reconhecível, algo que me ancorasse. E então, eu encontrei. No meio do caderno havia uma fotografia. Era uma foto de família. Minha foto de família tirada no último Natal. Meu pai, minha mãe e eu. Mas na foto dentro do diário da casa vizinha havia uma diferença crucial, perturbadora, que me fez soltar um grito abafado. Eu estava lá, sorrindo para a câmera, mas meus olhos estavam apagados, borrados, como se o rolo tivesse queimado apenas naquele ponto específico. E ao meu lado, no lugar da minha mãe, havia uma mulher que eu não reconhecia, com o cabelo loiro platinado e um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Minha mãe, na vida real, tinha cabelos escuros e olhos vibrantes. Essa casa não era apenas um portal, era um espelho defeituoso. Uma realidade paralela onde eu existia, mas era uma versão distorcida, com uma família diferente e uma consciência que estava atenta à transferência. A compreensão veio com a força de um soco no estômago. O eu desta casa, o escritor deste diário, sabia que o ciclo das chuvas era um mecanismo de troca ou fusão. Eu estava lendo o aviso do meu outro eu. Olhei ao redor do quarto novamente. A cama estava feita com precisão militar. Sobre o criado mudo, um relógio digital exibia 3 dígitos brilhantes. 00. O quarto começou a ficar mais frio. Eu senti a vibração se intensificar ao ponto de dor física, como um alarme ressoando dentro do meu esqueleto. De repente, o som da chuva, que estava abafado, começou a diminuir rapidamente. Olhei para o relógio da câmera. 25 minutos. A casa só havia se manifestado por 25 minutos desta vez. Ela estava recuando, pânico puro. Se a casa desaparecesse enquanto eu estivesse dentro, eu não voltaria para minha realidade. Eu seria esmagado, absorvido ou jogado em Arkham, 1987. Agarrei o diário daquele outro eu, uma evidência vital, e corri de volta pelo corredor. Eu precisava do meu cordão de paracorde. Ele era meu único caminho de volta. Cheguei ao saguão, mas a escuridão parecia ter se aprofundado. Acionei o holofote para a porta de entrada. A bobina de paracorde estava lá, estendendo-se para fora. Alívio. Eu puxei o cordão, ele estava frouxo. Comecei a enrolar rapidamente, minha respiração ofegante. 20 metros. 40 metros. Eu deveria estar chegando ao ponto onde ele se prendia ao pilar. 50 metros. 60 metros. O cordão continuava vindo. Eu parei de puxar. A bobina pesada na minha mão. Olhei para a porta de entrada, que agora parecia apenas uma mancha de luz cinzenta e fraca. O som da chuva lá fora havia diminuído para um mero gotejar. 70 metros. O cordão estava completamente desenrolado. Eu olhei para a ponta. A ponta do paracorde não estava mais amarrada ao meu pilar. Ela estava cortada.
perfeitamente e sem desfiamentos, como se uma lâmina cirúrgica tivesse passado por ela. Eu estava preso. A casa vizinha, a casa da chuva, estava se desfazendo ao meu redor, e meu elo com a realidade havia sido cortado. Eu não tinha mais controle sobre a janela de tempo. Olhei para a escuridão da escadaria. A vibração agora era um rugido surdo. O relógio Xanthus 00 Os parecia rir de mim. A versão de mim que morava aqui havia me avisado sobre a transferência e agora, talvez, estivesse me forçando a completá-la. Eu tinha que encontrar o armário da sexta dimensão, ou achar uma rota de fuga antes que a última gota de chuva secasse e a casa me levasse para onde quer que fosse o Arcan de 1987. Eu me virei, o diário do meu sósia apertado na mão, e dei o primeiro passo para o interior cada vez mais frio e pulsante da casa, sabendo que a próxima vez que chovesse, eu não estaria olhando para ela pela minha janela, mas sim para o meu vizinho a partir de dentro dela. A escuridão se fechava, a chuva parava, e eu estava sozinho na casa que estava prestes a nunca mais existir. O que havia no armário da sexta dimensão? E quem havia cortado minha corda de segurança? Esta história ainda não terminou. Sigam-me para a parte 3. O estrondo não foi um trovão, mas o som de 1000 caminhões d'água despejando sua carga de uma só vez. Um dilúvio sem aviso que engoliu a luz da tarde. Eu estava esperando por isso, claro. Estava esperando desde o último ciclo lunar, desde que o céu ficou limpo e o vazio entre a minha casa e a do vizinho se tornou um buraco negro de grama molhada, um lembrete físico da minha própria insanidade. Mas desta vez eu estava pronto. Minha mente estava afiada pela privação de sono e pela cafeína, e meu corpo, vestindo o mesmo sobretudo encerado da última vez, tremia menos por medo e mais por uma antecipação doentia. O gancho final estava ali. Eu não podia mais viver na margem, observando o teatro chuvoso da porta. Eu precisava saber o que sustentava aquele simulacro de existência e o que aconteceria se eu permanecesse dentro quando a cortina de água caísse pela última vez. Saí para a chuva sem hesitar. O ar era espesso, quase líquido, e o cheiro de ozônio misturado ao mofo antigo era o perfume oficial daquele pesadelo recorrente. Lá estava ela, a casa ao lado, perfeita, imaculada e assustadoramente real, sob o véu cinzento da precipitação. A grama diante dela parecia ter sido aparada há 10 minutos, um verde elétrico que desafiava a natureza pantanosa do meu próprio quintal. As persianas estavam fechadas, dando à fachada uma expressão de sonolência satisfeita, mas eu sabia que, por trás da madeira pintada, algo estava esperando. Não um residente, mas uma essência, uma memória condensada, perigosamente estável. O alarme interno da minha razão gritava, berrando que era uma ilusão, que o GPS do meu celular não registraria aquela coordenada, que eu estava literalmente caminhando para um hiato temporal, um erro de cálculo do universo. Mas a compulsão era mais forte. Atravessei a cerca imaginária e o som dos meus sapatos pisando o cascalho da passagem da casa ao lado soou diferente. Não era o som seco e familiar do meu caminho, mas um som abafado, quase reverente, como se eu estivesse pisando em terra consagrada por séculos de silêncio e chuva. A maçaneta estava fria, úmida, mas não enferrujada. Ela girou com uma maciez que denunciava a falta de uso real, e a porta se abriu para dentro com um suave suspiro de ar condensado. O conflito. A entrada foi o choque final. O volume da chuva que me ensurdecia lá fora não penetrava ali. Havia um silêncio opressor, um silêncio de museu, onde cada som próprio, minha respiração ofegante, o gotejar da água do meu casaco no tapete de entrada, o bater acelerado do meu coração, tornava-se ensurdecedor. O cheiro era mais forte agora, pó naftalina, e sublinhando tudo, um traço inconfundível de água estagnada e ferro velho.
A casa estava mobiliada, não de forma moderna nem antiquada, mas atemporal. Móveis de madeira maciça, sofás cobertos por lençóis de poeira fina, livros empilhados em prateleiras que pareciam ter absorvido a umidade de 100 invernos. Eu segurei a lanterna, mas a casa providenciava sua própria luz fraca, um amarelo pálido e doentio que emanava de lâmpadas empoeiradas, como se o sol tivesse morrido há muito tempo e a eletricidade estivesse sendo paga por uma entidade que existia apenas no éter. Comecei a exploração. A sala de estar. O que a tornava tão aterrorizante era a especificidade. Havia um xale de tricô jogado sobre um braço da poltrona, uma revista aberta sobre uma mesa de centro, marcando uma receita que jamais seria feita. Parecia que o residente havia se levantado há um instante, com a intenção de voltar, mas havia sido impedido por alguma força invisível e absoluta. Na cozinha, panelas de cobre penduradas reluziam fracamente. Havia um calendário na parede, parado em uma data específica. 12 de junho. Mas o ano estava apagado, esfregado com tanta força que o papel estava fino no local. O desenvolvimento. Eu precisava ir além da superfície, além da mise-en-scène. Subi a escada. Os degraus rangiam sob meu peso, e o som era amplificado naquele silêncio sepulcral. Cada rangido era um tiro, avisando quem quer que, ou o que quer que, ocupasse a casa de que eu estava invadindo. Os quartos superiores eram piores. O primeiro estava vazio, exceto por um berço de madeira escura no centro. Não havia brinquedos, não havia roupa de cama, apenas o berço, frio e oco, sob o teto baixo. Foi ali que senti a primeira pontada real de pânico. Não o medo de um fantasma, mas o terror de uma perda que eu não conseguia nomear, mas que ressoava fundo na minha própria história. No segundo quarto, o quarto principal, encontrei o que procurava. A evidência que transformava a casa de um mero fenômeno climático em um horror íntimo e personalizado. Sobre uma cômoda havia uma série de fotografias antigas. Eu as peguei, as mãos tremendo tanto que o plástico protetor estalou. Eram fotos da minha vizinhança, do meu próprio quintal, mas de anos atrás. Em algumas eu estava lá, vagamente ao fundo, jovem, despreocupado. Mas em todas elas, na frente daquela casa, em frente à casa ao lado, estava uma família, um casal e o que parecia ser uma criança. Eles não eram estranhos. O rosto da mulher era vagamente familiar, mas foi o homem que me congelou. Ele era eu. Não exatamente, mas a projeção de uma vida alternativa, uma versão ligeiramente mais sorridente, com cabelo um pouco mais cheio, vestindo roupas que eu jamais usaria, mas inegavelmente, fundamentalmente, eu. O reengajamento. Meu próprio eu alternativo olhava para mim através do tempo, ou da falta dele. A casa não era uma distorção geográfica, era uma distorção existencial. Era a linha de vida que eu havia cortado, a decisão que eu havia evitado, o caminho que nunca tomei. E ela só podia se manifestar quando o mundo exterior se tornava indistinto e caótico, sob a chuva, permitindo que a realidade quebrasse o suficiente para que a possibilidade viesse à tona. Mas se a casa era uma possibilidade, quem a estava mantendo? Quem era a âncora? A resposta não estava no andar de cima, estava lá embaixo, onde o cheiro de água estagnada era mais forte, onde o silêncio era uma pressão física, o porão. Eu desci. A escada do porão era de concreto, íngreme e escura. A lanterna revelou teias de aranha grossas e pilhas de jornais amarelados, que desmoronavam em pó ao toque. O porão era frio o suficiente para doer. O horror deste local não era o sobrenatural, mas a evidência de uma estagnação terrível, de algo que estava preso, esperando eternamente. No centro do porão, sob uma viga mestra úmida, havia uma banheira de ferro fundido.
e dentro dela não havia água, mas um emaranhado de cabos, como raízes escuras e brilhantes, todos conectados a um único ponto, uma pequena caixa de madeira não maior que um livro. Aquela caixa não cheirava a mofo ou poeira, cheirava a eletricidade queimada e tristeza. O clímax. Cheguei perto da banheira, sentindo um zumbido baixo e constante que vibrava através do concreto nos meus pés. A caixa pulsava com uma luz interna fraca, quase invisível. Era o motor, o coração da casa ao lado. Eu a toquei. Estava quente, surpreendentemente quente. No momento em que meus dedos encostaram na madeira, o silêncio da casa quebrou de forma violenta. Não foi um grito ou um trovão, mas a manifestação sonora do ciclo de vida da casa. O som da chuva começou a tocar, não a chuva externa, mas o som perfeito, encapsulado de uma tempestade específica. E então, a voz. Não veio da caixa, mas de todas as paredes, um sussurro úmido e rouco, como se viesse através de tubos de cobre cheios de água. Você não deveria ter saído. Eu recuei, tropeçando sobre os jornais. A voz era familiar, assustadoramente familiar, mas distorcida pela acústica daquele lugar podre. Era a voz da minha esposa. Não a minha esposa atual, mas a memória da mulher que eu amava antes de nos separarmos anos atrás, durante aquela terrível discussão sob a chuva torrencial. A discussão que havia levado ao acidente, que havia levado à perda, não a perda de sua vida, mas a perda da nossa vida juntos. Eu tinha fugido da casa que tínhamos, fugido da responsabilidade, fugido da tempestade, e isso havia criado um vácuo. A casa ao lado não era o lar de um vizinho perdido, era o meu próprio remorso tornado arquitetônico. A voz continuou, mais alta, mais desesperada. Nós permanecemos aqui. Este é o lugar onde a porta ainda está fechada. A chuva nos mantém. O ciclo não se quebra. Olhei para a caixa de madeira, puxei-a com força e o som dos cabos se partindo foi agudo e horrível, como ossos quebrando. A luz amarela do porão falhou instantaneamente, mergulhando-me em uma escuridão viscosa e completa. Neste exato momento, o teto acima de mim começou a gemer. Não um som estrutural, mas um som de liberação. Corri de volta para a escada. Subi tropeçando, o pânico tomando conta. Não pela voz, mas pela sensação repentina de que o motor tinha sido desligado e a casa estava em processo de cancelamento. O processo de dissolução começou na sala de estar. Não era fogo, nem colapso. Era mais sutil, mais cognitivo. A cor dos móveis estava se esvaindo. A madeira sólida parecia se tornar translúcida, suas fibras tremendo como água em ebulição. O cheiro de mofo foi substituído por um cheiro de nada, um vácuo químico. Olhei para a poltrona onde o xale estava jogado. O tecido do xale tremulou e se tornou uma fina poeira cinzenta que desapareceu no ar parado. Corri para a porta da frente. A visão do lado de fora era terrível. A tempestade continuava lá fora, mas a distância entre a casa ao lado e o mundo real estava diminuindo. As bordas da parede, onde a pintura encontrava o concreto, pareciam desfocar, como se estivessem sendo apagadas por um pincel gigante e molhado. Não vá! O grito agora era palpável. Não mais apenas um sussurro, mas um lamento de profunda dor e possessividade. Olhei por cima do ombro. Na escuridão que engolia a escada, eu vi a forma. Não era um fantasma tradicional, mas uma massa escura e úmida, mal definida, que se movia com a urgência do desespero. Era a manifestação da minha culpa, a forma física da vida que eu havia abandonado. E agora, sem o motor, ela estava se desintegrando, faminta por uma fonte de energia para se manter, faminta por mim. Atravessei a soleira e caí de joelhos no cascalho encharcado. Eu rolei para o lado, para longe daquele limiar em desintegração. A conclusão. O que aconteceu a seguir não durou mais que um segundo.
A casa ao lado, que momentos antes era sólida o suficiente para suportar meu peso, que tinha um odor, uma temperatura e um mobiliário, perdeu todas essas qualidades de uma vez. Ela não caiu, ela evaporou. Aconteceu do chão para o telhado, como uma imagem em chamas voltando-se para o pó. A estrutura desapareceu, não em fumaça ou escombros, mas em um rápido retorno ao seu estado original. Zero. Zero estrutura, zero matéria, zero tempo. Onde a casa estava, agora havia apenas a grama verde elétrica. A grama, que ainda era real, mas que agora estava estranhamente seca, mesmo sob o dilúvio incessante. Não havia rastros, nem fundação, nem sequer uma mancha úmida no solo. E eu, caído sob a chuva violenta, agora podia ouvir o estrondo do trovão novamente, sem o filtro daquele silêncio impossível. A casa se fora, e a tempestade de que ela dependia parecia, ironicamente, ainda mais intensa agora que o portal havia se fechado. Eu me levantei cambaleante, sentindo a caixa de madeira ainda em minhas mãos. Ela estava fria agora. Inerte, eu a larguei no chão e a chuva a levou. Olhei para o lugar. O vazio agora era diferente. Não era o vazio de uma casa ausente que estava prestes a aparecer, mas o vazio de uma cicatriz, um espaço onde algo terrível e temporário havia existido e que agora havia sido arrancado, levando consigo um pedaço da minha sanidade. O ciclo havia se quebrado. A casa ao lado não voltaria. Eu a havia matado, removendo seu motor de tristeza e potencial perdido. Mas o custo? O custo foi a certeza de que a realidade é maleável, que as decisões têm peso material e que existe uma versão de mim mesmo em algum lugar, presa em um estado de perpétua chuva, lamentando uma perda que só pode se manifestar quando o céu se abre. O meu problema agora não é esperar a chuva. O meu problema é que o cheiro de mofo e naftalina nunca mais me deixou. Eu o sinto em minhas roupas, em minha pele e, pior, em meus pensamentos. A chuva parou há horas, o sol está brilhando. O vazio ao lado é apenas grama molhada. Mas eu sei, com uma certeza fria e absoluta, que se eu cavar naquele solo, não encontrarei a fundação da minha casa, mas as raízes elétricas da banheira, esperando a próxima tempestade. CTA. Eu te digo isso. Não importa o quão tentador seja, não procure por aquilo que você perdeu em suas decisões. Porque se você der corda para a memória, ela pode construir uma casa inteira apenas para abrigar sua dor. E se isso acontecer, me diga, você notou alguma casa nova na sua vizinhança? Você notou se ela só aparece quando as nuvens estão pesadas? Olhe bem pela janela, e se você notar algo, pelo amor de Deus, não atenda à porta. Não entre, não a perturbe. Deixe a chuva lavá-la e reze para que a tempestade termine antes que você sinta a necessidade de acender uma luz lá dentro, porque o que está lá dentro sou eu, ou pior, uma versão sua, e ela está com frio, e está esperando, e a chuva está apenas começando a cair na sua cabeça.